Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, veio de fora. Artista desde pequeno, aos 16 anos foi morar no exterior para se especializar na sua vocação. Faminto por cultura, fez esculturas em Roma, litografias em Paris, onde conheceu Salvador Dalí e Picasso, e fez história da arte em Londres. Seus trabalhos foram destacados em mais de 750 publicações e 84 exposições em todo o mundo, além de atrair uma grande variedade de colecionadores internacionais. Hoje, ele vive entre Londres e Ibiza e está preparando uma série de 5 exposições para museus na China, mostrando a sua nova instalação, A Morte dos Corais. Estamos recebendo um artista, pintor, criador e que o seu DNA vem de Minas. Olivier Mourão, boa noite! De Minas da onde? De Belo Horizonte? Não, de Divinópolis. Divinópolis. Daí eu que despontei. Agora vim para Belo Horizonte muito pequeno e aqui eu desapareço. Mas nasceu, viveu lá em Divinópolis? Eu nasci lá e fiz o pré-primário, o primeiro ano, a escola. E depois a minha família mudou para cá. Então ficamos aqui, eu 16 anos. Pera um pouquinho, peraí, tem uma história maravilhosa aí. E lá, já trouxe de lá do berço, veio de carro, o DNA veio, o gene veio de carro, veio de quê? Veio no sangue do pai e da mãe, como é que é essa história aí? Meu DNA aconteceu o seguinte. O pai era artista? Não, os jesuítas que desceram no Brasil, quando Cabral descobriu, esse ficou muito quente e acabou surgindo a família Mourão. E a gente está aqui com esse DNA, criando e apresentando coisas, e estripulias, e festas, e boa vida para mim e para todos os amigos. Então vamos por etapas aí. Mas você já chegou, já veio de Divinópolis fazendo arte? Aqui a arte foi incorporada. Nada de influência de pai e mãe? Não, muito pelo contrário, eles nunca gostavam. Pai, que era a formação de um e de outro. Como é o nome deles? Arísio Mourão e Persília Batista Mourão. Tá, mexi em outra área? Meus pais queriam que eu fosse diplomata. Diplomata. E aí? Mas eu sempre quis fazer o que eu quis fazer, que é fazer arte. Então, eu já, quando menino, fazia os retratos das crianças que eram da minha idade, da minha escola, e comecei a retratar... Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Qual escola? Não lembro. Torquato de Almeida. Não, isso era em Divinópolis, que eu comecei a fazer, e aqui eu continuei a fazendo crianças. Fiz o filho do da Dama de Carvalho, aí eles gostaram muito e começaram a publicar, o Wilson Frade falando. Colunista Wilson Frade, na época. E eu era considerado um menino pintor. Tá. Naquela época diziam que era prodígio, mas nunca fui prodígio. Mas garoto de quantos anos você está falando aí? Eu tinha, sei lá, 12, 15, 14 anos, 13 anos. Pois é, e a família via você pintando set? Mas não, achava que... acho que hobby só. Não achavam que eu não devia continuar, porque dizem que artista só ganha dinheiro depois que morre. Tá. E eu estou tentando provar a eles que não é assim. Não. Pois é, e aí você formou aqui, como é que é essa história? Eu fiz Belas Artes aqui na Escola Guinhar e depois comecei a dar aula de desenho. Depois da Guinhar? Depois da Guinhar. Formou na Guinhar, então? Não cheguei a formar. Fiquei do terceiro ano, comecei a dar aula de desenho e achei que eu gostaria de pegar uma coisa mais expansiva e disse para o meu pai, papai, eu quero... ir para a Inglaterra, eu quero estudar a história da arte. Aqui, antes desse pulo aí, desse salto, você ganhou dinheiro aqui com arte? Não? Ganhei. Quando ele falou que você não pode ir, eu falei, olha, meu porquinho está cheio. Olha só, tinha um porquinho mesmo? Era um porquinho, eu comprava esses de dólares, né? Então, fui para Roma, fiz escultura em Carrara. Estudando, toda a vida. Pagando? Você pagando? Sim. Tudo? Tudo com o meu próprio dinheiro. Não tinha um reconhecimento nenhum? Não, mas meus pais, no final das contas, resolveram me ajudar. Tá. Mas, de uma forma ou de outra, eu fiz tudo por mim mesmo, com uma fibra e parece que a vida sorriu para mim, porque... A partir de Roma? A partir de Roma, fui para Paris, fiz litografia, e em Londres...
fui estudar a história da arte. Tá. Isso em 69, quando eu fui convidado para me retirar, porque eu fiz uma exposição no qual eu apareci com um elefante emprestado do circo, na Galeria L'Atelier, e foi um furor enorme. E eu não sei, por causa das contas, que acabei ficando muito conhecido aqui na cidade. Aonde você está falando? Aqui em Belo Horizonte. Aqui? É. Mas do reflexo de lá, que é luzes da ribalta lá? Não, isso. Ah, você foi não sabe, antes. mas qual é essa conexão? Não, Você vinha aqui ou não? Não, a conexão aconteceu depois disso. É que eu falei para o meu pai que eu gostaria de ir para a Inglaterra. E ele me disse, por quê? Eu falei, papai, o Brasil foi descoberto há 500 anos. Há 700 anos antes já se existia uma civilização formada de médicos, engenheiros. Acho que eu quero conhecer os filhos dessa gente. E aí estou conhecendo, estou misturado com eles, porque hoje em dia eu me sinto mais inglês, mesmo sendo estrangeiro. Eu acho que eu vou ser estrangeiro a vida inteira. Agora aqui eu me sinto estrangeiro também. Quantos anos fora? Vamos fazer 50 anos. 50 anos. E você vem aqui, como é que é? Eu venho de cada 5 anos ver a minha família, ver minhas irmãs. E agora estou hospedado com a minha irmã mais nova, Denise. Tá. E fico aqui com eles e estou fazendo vou fazer uns quadros também para a minha exposição. Tá. Essa exposição é a última. Vou então situar o telespectador. E aí você pintou o set e tem um reconhecimento hoje internacional, não é isso? A partir de Londres, situando, aqui como a gente falou na introdução, você mora entre Londres e Ibiza. Muito obrigado por ter me recebido lá, mudou de endereço. Por favor, você me convida de novo, porque eu já veio lá e tudo. Em qualquer uma das minhas casas. Bom jantar lá e tudo. Mas você vive da arte. Vivo, lá, nunca tive. Mas sobretudo em Londres, né? Eu nunca tive um outro trabalho, vamos dizer assim. E por acaso, eu sempre quis fazer o que eu quis fazer, que era as quadros que eu sempre me inspirei a fazer. Então, lá os colecionadores gostam muito do meu trabalho, porque eu tenho meu estilo pessoal e faço as coisas muito espontaneamente, muito rápida. As galerias sempre vendem, todos os meus quadros são vendidos. Agora, você tem um network que é público e notório, você, entre aspas, é um grande embaixador dos mineiros que vão, sobretudo lá. Obviamente, temos fotos aí, a nossa Fantini tem aí, você com Picasso, conheceu com Dalí, quer dizer, você tem um network lá muito olha aí, com Dalí. Pegou nesse bigode aí? Pegou? Claro. Menino, novão aí, né? Quantos anos? Eu era bem garoto, eu acho que eu tinha 20. Onde foi isso? 24. Onde foi? Foi em Paris. Paris? Foi no Georgetown, no hotel. Olha aí, depois, vamos mostrar outra aqui, a Fantini. Olha aí, olha aí. Eu com a Bebel Gilberto, que é muita amiga, ficou hospedada esse verão comigo, essa foto foi do verão. Tem mais aí, Fantini, para mostrar? Não? Tá. Fala do Dalí um pouquinho aqui, a Fantini aqui está curiosa. Aqui. O Dalí é um homem muito especial. Eu encontrei com ele também em New York, quando ele estava lá, saía com Andy Warhol, frequentava o Estúdio 54, e também fiz umas 2 exposições lá. E aí eu soube que o Dalí estava, eu liguei para o Adolfo Astoria, o hotel, estava ele com a Gala, conheci a Gala. Olha que bacana. Senti que ela manipulava ele total. Para quem não sabe, a digníssima esposa, né? A Gala companheira de tudo, de farra, de festa. E ela, de uma determinada forma, que promovia ele, né? Tanto é que ele entrando nas galerias, dentro de um caixão, com as formigas todas subindo em cima dele, isso tudo era ideia dela, mais do que dele. Tá. Mas o Dalí era uma pessoa muito louca, mas ao mesmo tempo genial. Te inspirou? Ele sempre me inspirou como Picasso forma. Tudo que você simplifica, você chega perto de Picasso, de Matisse, de Braque. No entanto que, claro, o Dalí me inspirou na forma de ser, naquela loucura genial, né? Naquela loucura divina que ele tem. Então, isso me inspira. Eu adoro o surrealismo também, tanto dele quanto de Matisse. E Maxence também são grandes artistas que... Sintetiza aqui até que está no ponto, aqui a Fantini na curiosidade dela, mas é de todos nós.
E definiu o estilo seu ou não? Olha, meu estilo, sabe como é que foi definido? Eu fui convidado para fazer umas gravuras para o Geraldo Correia. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte, que era amigo do meu pai. E eu fui para fazer a gravura, cheguei lá, tinha esquecido do pincel, trouxe o tubo. Mas aí o rapaz perguntou, mas como é que vai ser, como é que você vai fazer? Eu falei, bom, eu vou só te explicar, depois eu volto aqui. E desenhei muito rápido com o tubo de cabeça para baixo, uma mulher tomando um chá, assim, uma coisa assim bem simples, que ao mesmo tempo bem espontâneo. Ele falou, Olivier, você não precisa de um pincel, acho que você fez aqui mais bonito que se você fizesse com um pincel. E aí criou meu estilo, porque todos os trabalhos que eu faço é com tubo virado de cabeça para baixo. São 84 exposições, é? Muitas coisas, é. É isso, Fantini? É isso, que você tem não, é isso, é. A vida a vida repete para mim, por favor. Cada ano eu faço cada um faz pelo menos uma ou duas ou três exposições. 750 publicações. Publicações, é. Tá. Eu tenho minhas casas todas publicadas por diferentes magazines, Vogue, Arquiteto Digest. Revistas todinhas. Revistas todas. Agora me diga o seguinte aqui, se tu, telespectador, como é que um mineirinho de Divinópolis chega lá e tem um network como você tem, que me impactou muito quando eu estive lá. Você teve uma época lá que você mostrava fotografia da realeza, Rolling Stones. Sim, claro. Como é que você criou essa Bom, eu meio que caí de paraquedas. Eu cheguei lá, jovem, bonito, eu era muito convidado para as festas. Então, obviamente, as festas de Kings Road e tudo. E realmente, essa época, acabei ficando super amigo do Jimmy Page. E também com o Ronnie Wood, o Keith Richards, todos esses... E essas pessoas todas Jim Morris. Jim Morris um dia estava sentado no chão, eu estava sentado no chão, ele veio e sentou do meu lado e começou a fazer um cigarrinho. E eu estava fumando o meu cigarrinho. E ele falou, posso fumar do seu? Eu falei, pode. E aonde você vem? Eu falei, vem do Brasil e tal. E ele falou, o que você faz? Ele falou, eu toco guitarra. Eu nunca reconhecia ele. Na semana seguinte, eu estou passando aí, o Rolling Stones, o jornal, com a capa, era ele, né? Eu falei, my God, esse é o cara que estava conversando comigo a noite inteira. Só eu conhecia assim, tudo de tabela, né? Não preparei nada, da vida vem, as coisas têm que vir naturalmente como a gente é, né? E aí foi criando um network? Foi criando, pouco a pouco. Hoje em dia eu posso fazer uma festa para 1.000 pessoas em Londres e para 1.000 pessoas em Ibiza. Tá, vamos situar Ibiza aí, que é a sua segunda casa, que é uma casa tombada, né? É uma casa que... A Fantini está me chamando a atenção aqui, que eu não deixei você terminar falando da festa. Então deixa eu dar mão à palmatória. Falar dessa festa. Né? Bom, essa festa acabou que eu saí, fui embora para casa. Na semana seguinte que eu fui me inteirar que era o Jim Morris. E obviamente, conheci muitos outros e me dei muito bem com eles, porque, para mim, nós todos somos iguais. Seja lá de baixo, seja lá de cima, todo mundo, para mim, é igual. E eu posso falar tudo que eu sinto, sabe, sem restrições nenhuma, e bem natural. Eu acho que isso eles gostam, porque ninguém quer tomar como uma coisa especial, porque ninguém é especial. Por mais talentoso que eles sejam, eu acho que a gente tem que aprender a tratar todos muito bem. É um valor que você preserva, que está no seu DNA. Exatamente. Meu DNA é esse, tratar todo mundo muito bem e ser inteligente e, ao mesmo tempo, humilde. Porque eu não sinto que ninguém é mais do que ninguém. Agora, na ponte aérea, Londres e Ibiza, por que você criou esse circuito? Porque... Olha, Ibiza, para mim, representa o meu Brasil. Porque tem todo o sol que o Brasil tem e toda a civilização que existe na Europa, aí também tem, com todas as proteções que a gente tem do primeiro mundo. Então, e Ibiza, antes eu frequentava Saint-Tropez. Depois fui aí com minha amiga, que me chamou para ir ficar lá. Eu fui para ficar uma semana, fiquei quase um mês. Depois, no ano seguinte,
fiquei 1 mês e meio, depois fiquei 2 meses, depois fiquei 3 meses. Aí eu falei, olha, vou comprar uma cobertura aqui. Compramos e depois de anos resolvi vender a cobertura e comprar essa casa. Que casa que é essa? É uma casa que é a casa maior do centro da ilha, de Ibiza. Dimensão tem, e tudo? Tem assim, é um parque, né? Tem 10 quartos, 10 suítes e uma sala de festa muito grande, com pé direito 7 metros. Com as suas obras de arte? Cheio das minhas obras de Quantas arte. Quantas obras de arte? Aí deve ter uns 50. 50. Tem muito quadro. E o que acontece lá? Situa aqui o telespectador, que é um negócio de louco, as imagens que eu Aí eu faço uma grande festa no meu aniversário, em setembro. Convido a metade da cidade que são habituês, que vivem aí. A casa é tombada, né? Não? O governo quer, eles querem que eu deixe, depois da minha morte, para ser um museu. Então, aliás, os prefeitos, os governadores vão sempre nas minhas festas. São pessoas que eu já lido, que são convidados, jornais, saem 2 páginas das minhas festas, cada festa que eu dou, bem cotado. Tá. E lá, mas aí eu te interrompi, hoje estou te interrompendo muito. Não está interrompendo, muita ansiedade, muita coisa, né? Agora me diga o seguinte, e lá, se tu telespectador, aí tem umas festas, coisa de louco lá, né? Aves raras, tem todos os personagens. Todos os tipos. Que você e tudo é fantasia, tudo, sempre Olha, assim? Minhas festas eu sempre faço a fantasia. Por quê? Porque é muito mais engraçado. Nós somos do país do carnaval. Então, o carnaval, as pessoas têm que se fantasiar para se ficar mais à vontade. Então, eu peço às pessoas que venham fantasiadas, como eu faço o Caminho das Índias, que então todo mundo vem fantasiado de oriental, de indianos e tudo. E fica muito mais engraçado do que menos formal. E, obviamente, a casa já inspira muito formalidade pela decoração, pelas peças, que é um pequeno museu. Tenho obras de arte, inclusive, de antes de Cristo, como Máscara Egípcia de 2000 e muitos artefatos egípcios e também pré-colombianos. Eu gosto muito de me inspirar na antiguidade para trazer um pouco para a modernidade, um pouco de equilíbrio entre um e outro. Inclusive na sua arte. Bem, falando na sua arte, né, você está de passagem em Belo Horizonte? Sim. E com um trabalho já, não para de trabalhar, que é um trabalho para a China, não é isso? Que tem uma pauta ecológica, inclusive. Exatamente. Eu quero fazer um trabalho mostrando a queima das florestas. Sabe? Pode ser das Amazônias, pode ser de outras florestas da Espanha, mas para trazer aquela beleza entre a queima da natureza, que é uma pena ver isso, entendeu? Então, eu quero aproveitar, botar aquela beleza que o fogo mostra, com o verde e com a beleza dos animais correndo, saindo dela. Então, eu estou muito disposto a poder chegar às pessoas a um ponto de entendimento que, se nós dilapidarmos muito a nossa natureza e não cuidarmos dos nossos bosques, tirar todas as coisas que secas, que isso pode transformar em fogo. Agora... E os corais? Os corais é talvez um dos meus projetos mais bonitos e mais importantes, que chama-se A Morte Temos na tela. A Morte do Coral. São corais, as esculturas de corais gigantescos, de 2 metros mais ou menos de altura, da altura de um homem, que você vê o homem ali. Então, eu estou mostrando o fundo do mar, como os corais que vão morrendo com os ácidos que o homem joga no mar. Então, essa beleza de cores. Então, eu pego as crianças das escolas para fazer como se fosse um assassinato. Desenhar em volta dos corais como se alguém tivesse matado eles. Bacana. E no final nós temos um cemitério de ocorrências. Esse trabalho está em cartaz ou não? O trabalho está sendo executado? Agora eu estou fabricando, fazendo as esculturas dos corais. Eu com outro artista mineiro que chama-se Disseu.
e nós estamos com os projetos de começar muito breve, apresentando esses corais para serem expostos na China, na Inglaterra, na Alemanha, na França. Bacana, bacana. E rodar uns museus aí antes de ser comprado para a China. Ok. Eu vou chamar um intervalo comercial e continua com esse diário de bordo seu, Muito que bem, é eu estou fantástico. encantado de estar aqui representando meu DNA para Ei, você. garoto, volta já já. Bem, de volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o Olivier Mourão, ele que é um artista plástico, oriundo aqui de Divinópolis, aí há uma eternidade morando entre Londres e Ibiza, e hoje está emprestando aqui o seu talento, aliás, está expondo o seu talento aqui no DNA. Muito obrigado por ter vindo. Por favor, é um prazer estar aqui com prazer você. estar aqui. Dissertamos aqui no primeiro bloco sobre o seu histórico, essa sua trajetória fantástica para quem está situando agora no exterior, entre Londres e Ibiza. Mas eu vou falar um pouquinho de você. Primeiro é o seguinte... Antes de você falar, eu gostaria de mencionar que a semana retrasada, quando eu estava em Londres, veio um canal de televisão da China me entrevistar. Eu não sabia o porquê que eles faziam tanta questão dessa entrevista. Então, o fundo da entrevista é mostrar que um artista que veio do terceiro mundo e chega lá na Inglaterra e consegue ser conhecido internacionalmente, e eles querem mostrar para o artista chinês que é muito importante eles poderem também ter essa vontade de querer crescer e querer se apresentar no mundo das artes ou onde quiser, porque eu acho que o mundo está aberto para todos. Rapidinho uma passagem, você falou em entrevista, você passou pela Band, não passou no início da sua vida? Sim, minuto? Eu fiz a arte conceitual e apresentava um programa chamava Band 13, que deu ideia ao Fantástico fazer a coisa, porque era um pouquinho de cada coisa. A coreografia? Era um apanhado de diversas coisas, de mágico, de política, e de entertainment, de música. Bacana, bacana. Era muito interessante. E esse programa eu abria e fechava, tomando Coca-Cola, com um guarda-chuva e gritando folia! Folia, polícia. E arrotava na cara do telespectador. Folia com polícia. Agora vem cá, saudade. Você vem para cá, você falou aqui, no off aqui, você tem uma saudade enorme quando você vem para cá. De que é? Do Brasil? Ou é da casa? Ou é do... Primeiro dos meus amigos mais chegados. E depois da comida e da minha família, que obviamente que eu vim aqui para ficar com eles. Mas Minas Gerais faz parte do meu DNA, como você disse, né? Então eu tenho que certificar que as coisas estão todas bem. Você é vaidoso. Obviamente, a gente tá também, como artista... Faz uma leitura dessa grife aí. Isso aqui eu juro que não é um pé de galinha. Isso aqui é um troféu de caça vitoriano. Isso aqui também é de caça, é escocês. Tá vendo? Tantos botões aqui são de chifre. E então eu comprei esse casaco e depois me deram de presente o troféu de caça. Mas em casa como é que é? O guarda-roupa lá, como é que é? O guarda-roupa é variadíssimo, né? Muito fantasioso. Você vem aqui também fazer uns botoxinhos, umas coisas. Olha, a gente tem que se cuidar, né? Aqui é uma terra boa para tal, né? Uma boa referência. Tem ótimos cirurgiões e grandes pessoas que cuidam da pele melhor do que ninguém. Está com quantos anos? Pode falar? Eu estou com 70. 70, está bem conservado. Faz uma ginástica, alguma coisa? Não, eu ando muito, mas não muito. Eu sou muito agitado. Então, intenso? Intenso. Calmo, porém intenso. Tem defeito aqui? Uma moça aqui quer saber. Como? Você tem algum defeito? Lógico, a gente está cheio de defeitos, né? Os defeitos a gente esconde. E as qualidades a gente publica. E o amor é publicado? Pode ser. Eu me casei em 76 com uma inglesa por 5 anos. E depois ela foi cuidar da mãe, que estava com câncer. E ela faleceu de câncer em 99.
E hoje vive só e tudo? Eu vivo só, porém muito acompanhado com a minha própria pessoa e meus grandes amigos. Você se curte? Você se basta? Assim? Eu gosto de ter minha própria companhia, tá. Mas adoro os meus amigos também. Eu gosto muito de gente. Tanto é que meu trabalho é todo baseado em pessoas, em gente, como a Duquesa de Alba, mostrando aquela versão contemporânea das goiescas, que eram as mulheres com as penhetas, que são os pentes e os véus. Elas vão fantasiadas para essa tourada, que é na época de outubro. Tá. E como a Duquesa tinha casa em Ibiza, então a gente sempre se encontrava. Era uma pessoa muito interessante, muito folclórica, meio um pouco hippie, era genial. Hein? Era um pouco hippie, era tá. Um pouco hippie, porque ela saía toda... Tá. E dentro do seu convívio aqui, lá, a cultura aqui de Minas, e com a europeia, com a corte e tudo, tem conflito ou isso te agregou muito no seu história? Não, eu acho que, muito pelo contrário. Essa espontaneidade, essa coisa fora de ser, talvez isso que eles gostam. Porque o inglês é muito formal. E você quebra isso? E eu quebro um pouco. Ao mesmo tempo, não respeitando a formalidade deles, mas botando a minha espontaneidade, porque o meu trabalho também é assim. Eu tenho a espontaneidade de uma criança e a maturidade de um adulto, tudo junto, dentro do que eu faço. Isso é uma qualidade sua? Eu acredito, porque ela foi adquirida com bastante tempo. Tá. E você é místico, assim? Eu sou um pouco místico, mas um místico realista. Eu não vou muito pelos contos e os medos e as coisas que muitas vezes as pessoas têm, mas a minha misticidade está na minha forma de ser. Tá. Já pensou em morrer? Olha, sempre penso que em morrer, eu achei que eu ia durar só 54 anos, porque meu pai faleceu muito cedo. Mas eu vivo cada dia, porque por isso mesmo, meus dias, cada dia como fosse o último. Na lápide, se você pudesse deixar escrito com um pincel, ou então com a própria tinta, né? O tubo de tinta, o que você escreveria, sugeriria? Seja feliz. Seja feliz. Eu acho que nós somos responsáveis, nossa inteligência é responsável pela nossa felicidade. Se nós mesmos não produzirmos a nossa felicidade, nós não conseguimos fazer nada mais e nada menos do que ser um vegetal. Porque a gente tem que vibrar com a vida é muito bonita. Para a gente fechar, Olivier no espelho, quem que é ele? Olivier é um homem muito simples, aliás, que tem a simplicidade do majestoso. Muito obrigado por ter vindo, obrigado pela sessão muito de vida. Muito obrigado por estar aqui conversando com você. Esse depoimento, esse diário de bordo. E largar meu DNA aqui um pouquinho e dizer para os mineiros que eu sou encantado de estar aqui na terrinha e muito obrigado por me receber. Sante. Al garoto. Obrigado.